Alô, seguidores da RDK, estamos com a história de vida de hoje com Martires Elizabeth Valandro, aqui na residência dela, bairro São Cristóvão, e ela paramos em Selim, 12 anos, vindo para Lajeado. E Lajeado, tu era criança, veio curtir a infância aqui em Lajeado, como é que foi? Então, a gente veio morar aqui, aí nós moramos ali no bairro Florestal, perto do Irmã Branca, nos fundos ali do Melinho, e estudava no Irmã Branca, eu e minha irmã mais nova, meu irmão ele já era um pouquinho mais velho, né? Aí depois dali a gente foi estudar no Castelinho, né? Mas enquanto eu tinha 12 anos, foi essa época aí, só estudava. Aí depois, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar de babá. E trabalhei durante 3 anos de babá. E nesse período a gente sofreu um baque muito grande. A nossa família morávamos todos ali perto do Irmã Branca, mas o meu irmão mais velho, ele era casado. E uma noite veio uma prima minha de Porto Alegre e eles resolveram ir comer uma galinhada em Vila Fão, na casa de um outro tio nosso. E quando eles estavam indo para lá, eles se acidentaram e, infelizmente, foi uma coisa muito triste, uma coisa muito feia. Eu perdi 3 pessoas da minha família, mais um tio meu que estava junto. Então, nesse acidente morreu meu pai, morreu meu irmão, morreu a filhinha do meu irmão, de 2 aninhos, não tinha bem 2 aninhos, e morreu um tio meu. E foi um período difícil, porque a gente tinha uma irmã que estava doente em casa, ela tinha câncer. E essa minha irmã, depois que ela recebeu essa notícia, ela teve ficou desesperada, ela foi para o hospital e aí ela não voltou mais do hospital. Ela também, logo em seguida, ela morreu. Então foi assim um ano bem triste para nós. Foi um ano que a gente teve essa perda grande na família. E aí, com isso tudo que aconteceu, nós precisávamos todo mundo ir trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar, então, de babá, fui indo, trabalhava meio período eu estudava. Assim, a minha irmã também trabalhava meio período estudava. Eu tinha 15 anos, no dia que eu completei 15 anos, eu me lembro até hoje que a minha irmã foi me buscar na casa onde eu trabalhava para almoçar com eles, a Lourdes e o Valdir, e foi os meus 15 anos. E mal tinha dado o acidente, fazia um ano nem isso que tinha dado o acidente, então foi um período muito difícil depois do acidente. Por quê? Aí o meu pai que trabalhava não trazia mais o sustento para casa. Meu irmão mais velho também ajudava, porque as famílias se ajudavam, né? Foi um período bem delicado, mas o que mais nos deixou abalados foi porque a minha irmã estava doente. E essa minha irmã baixou o hospital e não voltou mais. Na verdade, perderam 5 da família. Sim. O acidente foi em 31 de agosto, eu acho, se eu não me engano, por aí. Não, dia 1º de agosto. E aí ela morreu dia 2 de novembro. Uhum. Foi assim um período bem triste. Mas enfim, depois isso tudo foi se ajeitando. Eu comecei a trabalhar um turno inteiro, trabalhava durante o dia inteiro, de noite eu estudava no Fernandes Vieira, e assim foi indo, a gente conseguiu dar a volta. Esquecer a gente não esquece, jamais, né? Agora a gente conseguiu superar, né? Uhum. Mas a tua juventude, como é que foi em Lajeado? Como é que era ter 15 anos, 16 anos em Lajeado naquele tempo? Como é que era? Quando eu tinha, então, 15, 16 anos, eu ainda só trabalhava, cuidava dessas crianças, que era na casa
da irmã do Alexandre Garcia, no caso. Eu vou dizer porque todo mundo sabe quem é o Alexandre Garcia. Fizemos uma amizade muito boa com eles, sabe? Então eu viajava com eles. Eu era babá, onde eles iam, eu ia junto com eles, por tudo. E nessa época a gente ficou um período, umas férias em Brasília, durante um ano na casa dele. Perdão, durante um mês na casa dele. Aí eu fui junto. Isso me ajudou a superar e me ajudou a ser quem eu sou hoje. Porque lá eu aprendi, ela me corrigia quando eu falava, porque eu vim do interior, só falava praticamente o italiano, falava tudo errado, né? Em vez de dizer errado, eu dizia errado, falava um R só. E ela me ajudava nesse sentido de me corrigir, a postura, como falar com as pessoas. O nome dela? Marília Garcia Marte. E me corrigia na época, eu não gostava. Hoje eu agradeço muito, né? Porque ela era uma professora, então ela me ensinou muita coisa. Com eles eu aprendi muita coisa. O marido dela, que era o Flávio, ele trabalhava a vida toda na Souza Cruz, hoje já é falecido, mas ele também era uma pessoa que me corrigia, assim, não, tu tem que falar certo, a palavra é assim, não é assim. E aí eu fui indo e hoje... E como é que era o Alexandre Garcia naquele tempo? Ele já era um jornalista famoso, trabalhava na Manchete, onde ele começou. Então, assim, já era muito famoso. Não tinha contato com ele aqui em Lajeado? Pouco. Só quando ele vinha visitar a mãe e o pai. Logo em seguida, o pai dele também morreu. Nessa época que eu estava trabalhando com eles, ele também morreu, o pai, o seu Oscar. E daí ele veio, mas muito pouco contato a gente tinha com ele. Mas tu conheceu Brasília, então a Brasília tinha 17, 18 anos. Eu tinha 16 anos. Tá, mas aí Brasília tinha mais 2 anos que tu. Aí tinha 18 anos. Como é que... Tu lembra de Brasília com 18? Uma coisa que me marca muito é que a gente... Até eu tinha umas fotos, hoje eu não tenho mais nada, que a gente fez uma foto lá em frente ao... Ai, como é que é o nome lá? Acho que é o Palácio do... Catetinha? Catetinha de tábua, né? De madeira. Lá também fiz foto. Mas lá em Brasília mesmo, na Praça dos Três Poderes, a gente fez foto lá. Era uma coisa assim, fomos à missa na igreja, aquela igreja que ela é subterrânea, né? Tu entrava assim, ia lá embaixo. Mas não era como é hoje, não tinha aquele movimento, aquela loucuragem. Isso nada, na época não era. Estava iniciando, né? Era novinha, né? Então, tinha pouca coisa. Vocês moravam ali em Brasília mesmo? Não. Fora? Ele morava... a casa do Alexandre Garcia era um pouco mais retirada. Ele morava, assim... Numa cidade satélite lá. Mas pensa, tu estivesse lá com Brasília com 18 anos. Isso. Depois disso tu fosse lá? Não, nunca mais eu fui. Não. Mas está igualzinha, só mudou as pinturas. Eu acho que só mudaram as pinturas porque mesmo. A igreja é a mesma? A igreja é a mesma. E várias vezes que eu vi... que eu assistia alguma coisa, algum noticiário, eu me lembrava, ali eu tive. Aí lá no Palácio dos Três Poderes também, quando aparece lá, eu me lembro, lá eu tive nessa época, mas claro, era tudo é um muito... patrimônio, então não tem como mexer. Não. Que bacana. São histórias de vida tua com o Brasil. E aí depois disso, voltamos, né, eu continuei trabalhando um tempo com eles ali, e aí depois disso eu comecei a trabalhar o turno inteiro. E estudava à noite, daí eu estudava no Fernandes Vieira. Daí eu acho que eu tinha 17, 18 anos, continuava estudando, trabalhava o dia inteiro. Onde? Eu comecei a trabalhar na padaria Keeper, na época, que hoje é a Chu, né? Trabalhei ali um tempo, depois eu saí daquele trabalho e fui trabalhar com a minha irmã. Depois da minha irmã eu fui trabalhar no IFNER, eu trabalhei durante um tempão no IFNER, muito eu aprendi lá sobre moda, como se vestir, muito eu trabalhei lá e eu gostava, ajudava às vezes a fazer as vitrines, coisa. Era uma concorrência, as vitrines, era o IFNER, a Americana, Pernambucana, o Weimar. Pernambucana não existia? Existia, mas era mais lá para baixo. E assim, era uma coisa assim muito bonita. Descia o centro, morava ali no Florestal, nós descíamos a pé para trabalhar.
trabalhava lá embaixo no IFNER e a gente passava o centro todo. Aí na hora do meio-dia estava toda aquela galera reunida ali na frente do supermercado Dresch, né? Que se reuniam ali, uma galera. E daí passava ali, ai, era tão bonito, né? Eu morando aqui em cima, saindo a pé. Hoje ninguém mais vai a pé trabalhar, né? E nós descíamos e eu voltava a pé da noite do colégio. À noite, tarde, 10h30, 11 horas da noite, voltava do colégio a pé para casa. Tu e mais quem? Às vezes eu vinha sozinha, às vezes não tinha ninguém que morava aqui para cima, às vezes eu vinha sozinha, não tinha problema nenhum. Tu já está falando com 18 anos, mas e não teve nenhuma paixão? Tu nunca gostou de ninguém nesse período? Tinha as festinhas de garagem, a gente gostava Famosas, de outras, né? Saía, claro que tinha. A gente se apaixonava muito fácil, né? Tudo era muito, como é que é? Ai, gosto daquele fulano, daquele ciclano, mas ai, tudo era muito envergonhado, né? Tudo era muito, muito sério, Eu gosto, mas não toco. era uma coisa assim que tudo era proibido, né? Elton, tudo era proibido, né? Tu não podia. Nós em casa, os pais, eles eram muito rígidos. Depois que o meu pai morreu, ficou meu irmão mais velho, e daí um outro irmão meu, né? E daí tudo era ali, ó, controladinho, né? Trabalhava, depois do trabalho tinha que ir para casa e ainda nós tinha que ajudar financeiramente, ajudar a mãe em casa, porque ela não tinha da onde sustentar todo mundo, né? Então nós tínhamos que ajudar a mãe. Então não sobrava muito dinheiro. O que a gente gostava de fazer, se reunir sábado de tarde na casa de um, na casa de outro, conversava, tomava chimarrão, não tinha, ia de noite nas festinhas, mas também não era todo final de semana que tinha, né? E essa foi a juventude ali nessa. E tinha cinema? Tinha cinema. Nós íamos no cinema ali na avenida, ali no Avenida, né? Na avenida lá embaixo. Eu não tinha tenho... o Alvorada aqui em o cima. Alvorada aqui em cima. O Avenida eu não cheguei, aí eu fui no Alvorada. No Avenida não fui. Não cheguei a pegar aquele período lá de baixo. E muito, muito eu aprendi a assistir esses filmes Hollywood, essas coisas, tudo foi com a mãe da Marília, a dona Thalita, que ela era muito viajada e ela era uma pessoa tinha assim um conhecimento muito grande, e quando tinha filmes ela me chamava para ir junto. Foi uma época muito boa ali. Aprendeu bastante. Aprendi bastante com eles, com a família toda. Mas a origem deles é daqui, não? Eles são de Cachoeira. Se radicaram aqui por um bom tempo, então. Sim. Como é que era jornal aquele tempo? Tu lembra de jornal ou tu nunca prestou atenção nisso? Na época só tinha rádio independente e o informativo. Mas o informativo não era, ele não era diário. Ele era de terças, sextas, acho terças, sextas e sábados, ou terças, quintas e sábados, uma coisa assim. Aí depois de muito tempo ele foi diário, né? Mas eu me lembro que o pai da Marília, ele trabalhava na rádio em Estrela. Isso também, e ele era radialista de futebol, me lembro dessas coisas, né? Como é que era o nome dele? Oscar Chaves Garcia. Acho que tem até rua com o nome dele. Tem rua com o nome dele. Puxa. E ele foi feita essa homenagem para ele, e ele foi uma pessoa muito atuante nessa época, bem atuante. E eu me lembro dele assim, falando, a gente escutava às vezes, né? Me lembro dele falando no rádio, e aí, nossa, o filho dele é radialista também, trabalha na televisão, fora daqui de Lajeado, fora do Rio Grande do Sul, né? Começou também. Era novidade. Martires, a segunda parte está terminando, tá? Depois nós vamos falar sobre casamento, penso que tu casou, eu não sei nada da vida dela ainda, tá, pessoal? E vamos falar, a partir disso, tem alguma coisa mais da juventude por aí, né? Tudo certo. Tudo certo. Então nós vamos ver depois como foi a vida após 18 anos, né? 18, 19, a gente vai chegar lá, tá, pessoal? Já voltamos. Até amanhã.